E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 23ª aula do curso de farmacologia, ainda falando dos agonistas muscarínicos, vamos falar um pouquinho agora dos efeitos adversos e da toxicologia desses fármacos. Na aula anterior a gente falou dos efeitos terapêuticos, agora a gente vai falar um pouquinho dos efeitos adversos e toxicologia. Então, especificamente nessa aula eu vou dar as considerações gerais do porquê esses fármacos vão causar os seus efeitos adversos. Vou mostrar quais são os efeitos adversos que estes fármacos causam em sistemas mais específicos, na qual eles atuam com mais intensidade, e as suas contraindicações. E, por fim, vou mostrar como se discorre a toxicologia destes fármacos e as possíveis manobras para se reverter um quadro de intoxicação. Então, vamos começar aqui falando o seguinte. A gente sabe que os agonistas muscarínicos eles vão estimular os receptores muscarínicos. Existem diversos órgãos que possuem os receptores muscarínicos. No caso de uma terapêutica, a gente deseja que estes agonistas muscarínicos atuem em um alvo terapêutico. Então, por exemplo, se o indivíduo tem retenção urinária, o interesse terapêutico é que os agonistas muscarínicos atuem lá no músculo detrusor da bexiga, o músculo liso, para fazer com que o indivíduo elimine a urina. Só que, se nós administrarmos estes fármacos de maneira sistêmica, eles vão se distribuir por todo o organismo. E existem vários órgãos que possuem os receptores muscarínicos. Portanto, dado ao fato de que estes órgãos possuem estes receptores e haver uma ampla distribuição deste fármaco na circulação quando administrado por via sistêmica, nós teremos efeitos em órgãos não alvos. E esses efeitos em órgãos não alvos são os efeitos adversos que nós observamos aí em muitos casos no uso dos agonistas muscarínicos. E aí a gente tem aí dentre esses efeitos adversos, os principais sistemas afetados, que são o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema cardiovascular e o sistema urinário. Esses 4 sistemas são predominantemente afetados pelo uso aí dos agonistas muscarínicos. Outros sistemas não são tão afetados assim, porque o acesso a essas drogas nesses sistemas é muito baixo. Então, eles não costumam ser muito afetados. Os principais são esses 4. Então, vamos olhar cada um por vez, começando aí pelo sistema respiratório. Então, sabendo como o sistema nervoso parasimpático funciona, nós podemos predizer os efeitos adversos. No caso do sistema respiratório, nós iremos obter uma broncoconstrição, por decorrência de que a sinalização nos receptores muscarínicos nos alvéolos vão promover uma broncoconstrição. Com isso, vai diminuir a área útil de captação de ar pelos alvéolos e isso vai fazer com que o indivíduo tenha falta de ar. E no caso da contraindicação, não é indicado o uso destes fármacos em indivíduos com asma crônica, porque já tem uma obstrução ali dos alvéolos, por decorrência do processo pró-inflamatório, a área útil de absorção de ar já é baixa e o uso dos agonistas muscarínicos irão diminuir ainda mais essa área, o indivíduo pode sentir mais falta de ar. E no caso da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde você já tem destruição das paredes alveolares, prejudica ainda mais também na captação de ar. Então, indivíduos com problemas respiratórios, não se recomenda o uso de agonistas muscarínicos por piorar esses efeitos. No caso do sistema digestivo, nós temos aí um aumento da motilidade gástrica, que a gente já viu aí que alguns fármacos agonistas muscarínicos, por exemplo, o betanicol, era utilizado para promover o tratamento contra o refluxo gastroesofágico. Mas, para indivíduos que não possuem refluxo gastroesofágico e estão fazendo uso de agonistas muscarínicos, esse aumento da motilidade gástrica pode aumentar a secreção ácida e aí prejudicar o estômago como um todo. E há uma contraindicação em indivíduos com úlcera péptica, porque o aumento da motilidade gástrica vai fazer com que você aumente a secreção de ácido. E isso pode aumentar a área da lesão dessa úlcera péptica e causar uma lesão muito mais extensa, um sangramento muito mais extenso. E no caso da obstrução do trato gastrointestinal, por decorrência de que os agonistas muscarínicos podem promover um aumento do peristaltismo, isso vai fazer com que você, aumentando esse peristaltismo, no caso de obstrução, você pode lesionar as paredes intestinais e isso pode ser um problema. Então, não se recomenda utilizar os agonistas muscarínicos nessas duas condições.
Já no caso do sistema urinário, nós temos aí um aumento da diurese. Então, o beta-nicol, como a gente já mencionou na aula anterior, ele vai promover a contração da musculatura lisa lá do músculo detrusor da bexiga para expulsar a urina. Então, no caso de indivíduos que usam essas drogas, podem ter esse aumento de diurese. E ele tem uma contraindicação em indivíduos com obstrução urinária, principalmente obstrução do canal da uretra. Então, o que acontece? No caso de indivíduos que têm problemas de contração do músculo detrusor da bexiga, utiliza-se o beta-nicol para promover essa contração para expulsar a urina. Agora, se o canal da uretra está obstruído e nós forçarmos a liberação de urina, pode-se prejudicar muito o canal da uretra e, por decorrência disso, prejudicar também todo o sistema urinário. Então, em caso de indivíduos que têm um quadro de obstrução do canal da uretra, não se recomenda também o uso de agonistas muscarínicos. Por fim, falando do sistema cardiovascular, nós temos aí um quadro de bradicardia e hipotensão. Então, as respostas parasimpáticas no sistema circulatório, predominantemente no coração, irão promover uma diminuição na frequência cardíaca, que é caracterizado pela bradicardia, e juntamente com isso você vai ter um quadro de hipotensão. Então, já se espera que ele é contraindicado em pacientes hipotensos, porque você pode diminuir ainda mais a pressão arterial, o indivíduo ele pode desmaiar. E no caso de hipertiroidismo, já existem alguns quadros descritos na literatura que o uso de agonistas muscarínicos em indivíduos com hipertiroidismo aumentam quadros de fibrilação atrial. Isso pode ser perigoso. Portanto, nestas condições também se contraindica o uso destes fármacos. Beleza, pessoal? Agora falando um pouquinho da toxicologia, para a gente encerrar essa aula, né? A intoxicação por agonistas muscarínicos pode ser explicada através do estudo dos efeitos da intoxicação por cogumelos do gênero Inocybe, que possui a muscarina. Então, dado que estes fármacos estimulam o receptor muscarínico, drogas semelhantes que vão promover a sinalização muscarínica podem predizer aí os quadros de intoxicação. E aí, a gente tem algumas características observadas, como, por exemplo, aumento da salivação, lacrimejamento, náuseas, vômitos, cefaleia, distúrbios visuais, bradicardia, hipotensão e choque, por diminuição aí da capacidade do organismo em reter os líquidos dentro dos vasos. Veja que todos estes sintomas eles são por decorrência da hiperestimulação parasimpática. Se você for estudar, você vai ver que nas glândulas secretoras você aumenta a secreção. Então, salivação e lacrimejamento é um fator observado. Por promover um aumento da motilidade gastrointestinal como um todo, isso vai fazer com que você tenha quadros de náusea e vômito para ativar a zona quimiorreceptora do gatilho para promover o vômito. No caso de cefaleia e distúrbios visuais, a cefaleia por diminuição da pressão, distúrbios visuais por você alterar a acomodação visual utilizando os agonistas muscarínicos, bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, por decorrência disso a hipotensão, e aí a dificuldade em reter líquidos dentro dos vasos, né? Diminuição de pressão, você pode ter um quadro aí de choque. E no caso, né, de intoxicação por agonistas muscarínicos, né, o que se recomenda é a infusão intramuscular de 1 a 2 mg de atropina a cada 30 minutos para bloquear os efeitos destes fármacos. A atropina ela é um antagonista muscarínico, ou seja, ela faz o efeito oposto. Então, se você tem um efeito específico e essa ligação ela é reversível, você pode ter uma resposta competitiva com um antagonista para bloquear os efeitos da intoxicação dos agonistas muscarínicos. E aí vai fazendo essa manutenção até se eliminar estes fármacos que estão em alta concentração no organismo. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha e do compartilhamento, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e participar lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também de se inscrever no canal do YouTube da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, e o Kainamax, do canal de Biociência. E participa também da página da nossa querida parceira Paula Clabundi, da Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.